Meus irmãos queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez nesse segundo dia do nosso Congresso da Bíblia. Quanta riqueza nós temos recebido de Deus. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Antônio Júnior para vir aqui no microfone e pedir a Deus que continue recebendo a nossa sincera adoração. Estamos entregando a Ele com profunda gratidão. Vamos orar. Graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesta hora queremos também te agradecer pela vida da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, pastor Elildes, toda a sua liderança. Obrigado pelo bom propósito que o Senhor colocou no coração dos teus filhos em realizar o Congresso da Bíblia. Nós te louvamos porque a Bíblia é uma fonte inesgotável para nós. E te pedimos que este congresso possa nutrir em nosso coração cada vez mais amor pela tua palavra. Pedimos renovadas bênçãos sobre a vida do nosso mestre Belo, sobre sua família e sobre o ministério do teu filho, não só na igreja em Itacuruçá, mas esse ministério de promover o amor pela tua palavra. Dá, Senhor, que as palavras desta noite encontrem guarida em cada coração. Continua cuidando do teu povo, continua cuidando do pastor Elildes, sua família e da Primeira Igreja de Cabo Frio. Pedimos estas bênçãos, mas te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia assim afirma: a Bíblia é inspirada pelo Deus eterno, e por isso
é fundamental para ensinar o Evangelho, advertir contra as heresias, corrigir os erros e educar para uma vida correta. Quem segue a Bíblia é aperfeiçoado e capacitado para agir corretamente em todas as áreas da vida. Coisa rica, não é? Eu vi vocês fazendo assim, vocês querem ler junto, não é isso? Então vamos ler de novo, tudo bem. Eu me rendo, porque é muito bom. A Bíblia a gente quer ler conjuntamente, então vamos todos. A Bíblia é inspirada pelo Deus eterno e por isso é fundamental para ensinar o Evangelho, advertir contra as heresias, corrigir os erros e educar para uma vida correta. Quem segue a Bíblia é aperfeiçoado e capacitado para agir corretamente em todas as áreas da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar, quem puder e quiser permanecer em pé, fique à vontade, para a gente continuar celebrando a Deus com música. Cegos abriu, não há
vez a ti me achego, com humor no coração. És o meu maior anseio, ei da minha gravação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que teus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha me iluminar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença aqui. Recebe a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Nessa segunda noite, vamos seguir o padrão da anterior. O pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele é amplamente conhecido de todos aqui. Vai fazer essa segunda preleção na área da suficiência das Escrituras. Ontem, na área da autoridade, com o pastor Valtair. Vocês verão
número de WhatsApp, também o QR Code para você acessar. Você vai poder apontar aí a sua câmera e vai direto para o seu WhatsApp. Se você tiver uma pergunta, pode mandar para esse número. E no final, depois, nós vamos ter um primeiro momento, que seria uma primeira reação comigo, mas nem sei se vou reagir, se vou deixar mais o tempo, porque nós combinamos que para a reação ser boa, precisava estar na parte superior de roxo e calça azul. Senão não ia dar, né? Como, né? Mas pós essa reação, e aí o pastor Sérgio vai reunir as perguntas e transmitir para o pastor Israel. Mais uma vez, obrigado, hoje sem queda, né? Porque errar é humano, persistir no erro, vocês sabem o que é, nem vou dizer aqui qual é a palavra. A Bíblia é suficiente? A Bíblia é suficiente? Penso que essa pergunta deve começar com um não. Ela não é suficiente, por exemplo, naquilo que ela não se propõe a ser suficiente. Ela é suficiente naquilo que ela propõe ser suficiente. Mas aquilo que ela não propõe ser suficiente, ela, por isso, não querendo esse desiderato, não é suficiente. É importante dizermos isto porque há muitos temas da vida ao longo da história que não são tratados diretamente pela Bíblia. Porque esses temas não foram colocados pelos públicos receptores da Bíblia. Vou dar um exemplo aqui de algo bem particular, mas que nós encontramos uma resposta no geral. Nós não temos, por exemplo, na Bíblia, nenhuma palavra sobre o vício do fumo. Não encontramos, porque esse não era um problema, ou da droga, não era um problema nos séculos milênio 1 a.C., e nos milênios 2 e 3, nesse sentido, depois de Cristo. Mesmo assim, nós encontramos princípios gerais, como, por exemplo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não devemos destruí-lo, que se aplica tanto a uma situação quanto a outra. Mas se você me pedir assim, me dê um versículo bíblico que proíbe o uso de drogas ou de fumo, vamos ter dificuldade. A Bíblia não se propõe a isso, repito, porque não era uma questão da época do surgimento da Bíblia. Mas, de novo, digo, repito, para ficar bem claro, que outros textos da Bíblia, ou situações, tratam deste assunto de modo indireto, colocando os princípios gerais. Vou dar mais um exemplo. Há muitos temas da vida familiar que a Bíblia não trata. Não trata porque as famílias naquelas épocas bíblicas não tinham esses problemas. No entanto, de novo, os princípios para uma vida familiar de qualidade estão presentes diretamente na Bíblia, em outras circunstâncias que se aplicam a estas, conquanto também existem inúmeras referências sobre a vida familiar, mas alguns aspectos não estão aí presentes. Eu vou citar um caso, que é o aborto. Nós não temos um versículo bíblico que diga o aborto é pecado. Não temos esse versículo. Mas temos o versículo que diz que nós não devemos matar. É um princípio geral, mas não é um princípio particular àquele caso. Então, repito que às vezes nós imaginamos e ficamos até procurando versículos, que é um grande erro também fazer isso,
que autorizem essa prática ou aquela outra prática, ou rejeitem esta ação ou aquela atividade. Então, a Bíblia é suficiente naquilo que ela propõe ser suficiente. Mas ainda, em segundo lugar, a Bíblia não substitui outras formas de conhecimento. A Bíblia não substitui a economia. Qual é o regime econômico que a Bíblia aprova? Capitalismo? Comunismo? Socialismo? Anarquismo? A Bíblia não trata desses assuntos, até porque esses assuntos são efêmeros. Daqui a pouco ninguém mais fala nesse assunto. E a Bíblia é eterna, sempre atualizada. Mas estou querendo dizer, se nós queremos entender o que é o capitalismo, ou o socialismo, ou qualquer outro modo de governo, nós temos que ir aos livros de sociologia, de direito. Mas eu tenho uma linha depois, ele vai colocar ali essa frase que eu estou dizendo, que a Bíblia não substitui outras formas de conhecimento, mas tem uma frase importante que direi daqui a pouco. Isso quer dizer que nós não somos homens e mulheres de apenas um livro. Eu só leio a Bíblia. Bem, se eu só leio a Bíblia, o meu conhecimento é um conhecimento limitado àquilo que a Bíblia trata. Então, eu tenho que ler livros de filosofia, livros de economia, livro de antropologia, livro de pedagogia, livro de psicologia. O meu psicólogo é Cristo. Não, Cristo não é psicólogo, ele é o meu Salvador. Para eu me entender um pouco mais, eu tenho a Bíblia que me ajuda, mas eu tenho livros, teorias que nos ajudam no entendimento do que seja o ser humano. A Bíblia dá as linhas gerais, mas eu tenho uma frase que estou prometendo, daqui a pouco eu vou dizer qual é essa frase. Então, nós não somos, repito, homens e mulheres de um livro só. Eu só leio a Bíblia, não. Eu leio a Bíblia, leio livros sobre a Bíblia, leio livros sobre diversas áreas do conhecimento humano. Todos nós. Então, nesse sentido, a Bíblia não é suficiente ao ponto de eu não ler outros livros. Por isso fazemos cursos superiores, cursos médios, cursos técnicos. Se eu quero ser um bom mecânico ali na arte de tornear uma peça, a Bíblia não é suficiente. Ela não me ensina como tornear uma peça. Se eu quero ser um bom pregador, a Bíblia não me ensina a como pregar. Eu tenho que ler o livro de homilética, fazer um curso de pregação, por exemplo. É isso que eu estou dizendo. Mas, essa é a frase. A Bíblia não substitui outras formas de conhecimento, mas lhes dá o gabarito. Ou seja, nós podemos pegar todas as formas de conhecimento e conferir com a Bíblia. Por exemplo, no campo da filosofia, eu posso ler Nietzsche? Eu posso ler Nietzsche. Quando, no entanto, eu leio Nietzsche e confiro com as Escrituras, eu vejo que Nietzsche é totalmente insuficiente na maior parte das suas afirmativas, embora alguns sejam aceitáveis. Quais são as aceitáveis? Aquela que passa pelo crivo da Bíblia, pelo gabarito da Bíblia. Se ele diz assim, Nietzsche, Deus não existe, é um texto, uma frase, uma afirmativa filosófica. Eu venho aqui na Bíblia e digo, no princípio Deus criou. Então, essa frase do Nietzsche eu não posso aceitar. Mas ele diz uma outra coisa. Eu não vou aceitar o Nietzsche por completo, nem rejeitar o Nietzsche por completo. Se tem um autor, como qualquer outro eu citaria, não tenho grande apreço pelo Nietzsche. Aliás, zero apreço pelo Nietzsche. Mas eu estou ilustrando que eu sei que ele é muito ainda requisitado e se aplica a Foucault, a todos os autores. Então, esse é um ponto. Mas eu preciso
conferir com as Escrituras. Aí demanda de minha parte conhecimento das Escrituras. Este é um ponto. Eu gosto sempre de contar essa história. Uma vez eu estava numa igreja visitando essa igreja, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, interior. E aí a igreja estava em sucessão pastoral, essa coisa trágica que a gente sabe. E aí tinha um candidato lá. Aí o pastor disse: Deus me revelou que os magos do Oriente, do Egito, se chamavam Janes e Jambres. Eu disse para minha esposa: mentiroso. Está na Bíblia. Claramente, o texto informa que eram seus nomes Janes e Jambres. Mas quando ele falou assim, Deus me revelou, esse cara é bom. Deus fala diretamente com ele. Bom para ser nosso pastor. E foi eleito pastor. E dividiu a igreja em 7 meses. Então, para eu ler Nietzsche, ou Foucault, ou qualquer outro autor, eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. Observar, então, que embora ela não seja um livro de filosofia, ou de sociologia, ou de antropologia, ou de direito, ela me dá as bases para eu criticar e, então, aceitar ou rejeitar aquilo que foi dito. Então, esse é o ponto importante. Eu gostaria que ficasse claro isso. Acho que está ali já, né? Então, a Bíblia não substitui outras formas de conhecimento, mas lhes dá o gabarito. Embora ela não seja um livro de direito, ou de economia, ou de biologia, tudo que é dito por essas áreas importantíssimas que temos que estudar, eu preciso conferir nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na Bíblia. Penso que essa é uma ideia, para mim, de hoje, que eu queria dizer aqui, talvez a mais valiosa. Simples, mas necessária. Porque, às vezes, a gente se encanta com ideias, mas todas as ideias, por mais encantadoras que sejam, têm que passar pelo funil da Bíblia Sagrada. Se não passar, estou fora. Se passar, estou dentro. Terceira frase. A Bíblia não é suficiente quando recebida com preconceito. E aqui eu me refiro ao público externo. Então, deixa eu afirmar algo que eu penso seriamente. Se eu comparar a literatura hebraica com a literatura grega, que é uma das maiores do mundo, a literatura hebraica ganha de goleada, literariamente falando, filosoficamente falando. A Bíblia é muito superior. Não há, na literatura mundial, nenhum livro mais extraordinário, esteticamente, literariamente, filosoficamente, qualquer outro mente você queira utilizar, do que a Bíblia. Qual é o maior poema de amor que o ser humano já escreveu? 1 Coríntios 13. Shakespeare não escreveu algo igual, Dostoiévski, o russo, não escreveu algo igual, nenhum grego escreveu algo igual, nenhum autor latino-romano escreveu algo igual, ninguém escreveu sobre o amor como Paulo em 1 Coríntios 13. Por quê? Esse poema é polissêmico. Aqui Paulo está falando sobre o amor de Deus. Está perfeito. É isso mesmo. Não, aqui Paulo está falando sobre o amor na família. Está perfeito. Aqui Paulo está falando sobre a amizade, nossos relacionamentos. Está perfeito. Aqui Paulo está falando, qualquer coisa que você imaginar, cabe aí. Isso é literatura. Chama-se polissemia. Não existe poema mais lindo, mais completo, poeticamente, filosoficamente, teologicamente, do que 1 Coríntios 13. Mas há preconceito. O pessoal de fora do mundo eclesiástico não coloca na lista dos mais lindos poemas de amor 1 Coríntios 13. Está na Bíblia. Então, não tem grande valor.
Infelizmente, por isso estou dizendo que nós temos que ler a Bíblia e considerar que, quando ela é lida com preconceito, ela não é suficiente. Penso que isso nos ajuda muito. Por exemplo, eu acabei de publicar o volume contendo os porta-vozes do Deus Eterno, também chamado de profetas. Pega um autor da mesma época de Isaías, século VII, e procura na literatura mundial, na Índia, na China, na Grécia, você não vai achar igual. Tanta beleza, tanta profundidade, e nós dizemos também tanta atualidade. Nós sabemos o motivo, é inspiração divina, mas nós estamos falando aqui de um livro enquanto livro. Mas a comunidade extra-eclesiástica, por preconceito, não examina a Bíblia, não lê a Bíblia, logo não se encanta com a Bíblia e logo perde, portanto, a suficiência dela. Gostaria de deixar isso bastante registrado, desejando que isso não alcance a nenhum de nós. Mas agora quero dizer, então, em que a Bíblia é suficiente. Primeira frase: a Bíblia é suficiente para indicar o caminho para o que importa, o caminho da eternidade. Uma vez, pastor Eliudes, eu pregando lá em Itacuruçá, eu disse que a Bíblia salva. Há um irmão muito querido, que você conhece, o Mateus, disse: não, Israel, quem salva é Jesus Cristo. Certo. Mas como sabemos disso? Pela Bíblia. Então, a Bíblia salva, nesse sentido, porque ela nos conduz para a vida eterna. E qual é a situação mais importante da vida? A vida eterna. O resto é 0,5. O mais importante é onde vamos passar os nossos próximos 5 milhões, ou bilhões, ou trilhões de anos. Só a Bíblia nos diz como isso pode acontecer. Nós sabemos que é por intermédio da fé em Jesus Cristo, em resposta à graça de Deus. Então, sobre salvação, nenhuma chance para nenhum outro tipo de livro, nenhum outro tipo de literatura. O máximo que os livros de teologia, psicologia ou filosofia podem fazer é explicar isso daí. Só isso e nada mais. Mas o conteúdo está dado. A Bíblia é o livro, é o único livro, é o livro absolutamente suficiente para nos conduzir ao céu. Nenhum outro faz isso. Pode ser auxiliar, como eu disse, mas nenhum deles consegue nos colocar nisso. E o que mais importa para nós? A eternidade. Mais ainda, a Bíblia é suficiente para o conhecimento de quem o Deus eterno é. É comum, às vezes, você ouvir assim pessoas dizendo: se Deus me aparecesse aqui, eu creria nele. Bom, ele já apareceu. Tanto apareceu que os relatos dos seus aparecimentos estão aqui na Bíblia Sagrada. Não precisa aparecer mais, já apareceu. E toda vez que eu leio esse texto em que ele aparece de novo. Fala ao meu coração, muda a minha vida, me dá um sentido para a minha existência. Outros livros nos ajudam a conhecer quem Deus é, sim. A natureza nos ajuda, sim. Mas o conhecimento, que eu chamarei de claro, inquestionável, está na Bíblia Sagrada. Então, se eu quero conhecer a Deus, ontem o pastor Valtair citou um autor, Derek Prince, em que ele entendeu que certas situações de revelação de Deus podem acontecer pela experiência pessoal. Ora, é verdade, mas a experiência pessoal tem que passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, porque há experiências pessoais
como dizem as crianças, que não são de Deus. Mas são tocantes, são marcantes, mas não são de Deus. Por exemplo, as pessoas têm experiências em alguns lugares religiosos, têm experiências, e nessas experiências, por vezes, são levados a fazer aquilo que não devem. Mas foi uma experiência. Mas essa experiência, por mais real que tenha sido, tem que ser conferida com as Escrituras. Então, sempre as Escrituras são a fonte, Antônio Júnior Orando disse isso, inesgotável, se nós queremos conhecer a Deus. É muito interessante. Nós temos aqui um material completo para conhecer a Deus, mas parece que queremos um outro tipo de coisa. Mas aqui, repito, ela é suficiente para indicar o caminho para a eternidade e é suficiente para nos ensinar quem é Deus. Nesse ponto aqui, eu quero abrir um parênteses, até pegando aquilo que o pastor Valtair falou ontem, que às vezes nos confunde muito. E há muitas pessoas que eu não tenho conseguido explicar o que é isso. A chamada revelação progressiva de Deus. Deus não progride, nem regride, mas o nosso conhecimento dele é progressivo. E por essa razão, ele se dá a conhecer a nós também progressivamente. Eu lembro que há muitos anos, lendo um livro sobre conversões, esse autor da Cruz e o Punhal, também o autor do Foge Nick, David Wilkerson, disse que quando a esposa dele, do Wilkerson, estava grávida, esse Nick que se converteu, colocou a mão na barriga dela e orou: ó Deus, me mostra mesmo que tu és Deus, que seja um menino, ou menino, me lembro agora o que era. Ora, era alguém, bom, se era menino ou menina, era o que ia nascer, a oração dele não ia alterar nada, claro. Mas se é alguém maduro na fé, não faz uma oração dessa. Mas Deus ouve essa oração. Como ele responde, é um outro capítulo. Por se tratar, como eu disse, de uma revelação progressiva diante da nossa compreensão. Para dizer o seguinte: quando nós lemos o Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento, nós ficamos com a ideia que Deus é raivoso, vingativo e castigador. Então, Antigo Testamento, eu não leio, não. Eu sou da graça, eu leio o Novo Testamento. Bom, se ler bem o Novo Testamento já está bom. Porque, às vezes, quem fala isso não lê também o Novo Testamento. Mas, quando você pega o livro de Levítico, que eu sei que boa parte daqui pula, certo? Digam, não pulo não. Beleza, vou acreditar. Por quê? Os autores, em geral, dizem que o livro de Levítico é um livro de santidade. Eu não concordo. Levítico é o livro da saúde pública. O povo andando em cabanas no deserto. A regra, então, diz: você, marido, quando a sua esposa estiver menstruada, não toque nela. Se tocar, você vai morrer. Nossa, palavra dura, mas é a única palavra que funcionava naquele momento, naquele contexto. Pessoas no deserto, pouca comunicação, pouca informação, nenhum conhecimento sobre higiene, deitados na areia. Era preciso manter o resguardo da mulher por uma questão de saúde dela, logo de toda a família. Então, quando você entende que Deus está falando naquele momento para que a saúde da esposa, a saúde da família e logo a saúde do povo fosse preservada, você então, olha o que ele fez. E graças ao que ele fez, o povo de Israel está até hoje aí, fazendo besteira, matando os outros, também é verdade, mas o povo está aí.
É isso que eu estou dizendo. Por quê? Deus teve que ser direto e reto. Podia ser assim, olha, maridos, ame as suas esposas, inclusive respeitem-nas. Não ia funcionar. É como você fala com uma criança, ô, meu filho, não atravessa a rua não, porque a rua é perigosa, está sabendo? Fala, se você atravessar a rua, você sabe o que vai acontecer. Aí funciona, e você preserva a vida dela. Claro, não estou propondo aqui a violência, mas você tem que dar uma dura, senão não vai funcionar. Porque a criança não vai entender que se ela colocar a mão no fogo, tem H2O com ozônio, com não sei o quê, não vai funcionar. Meu filho, não põe a mão no fogo, porque aqui tem umas moléculas, se junta com outras, e faz um negócio, aí vai na sua... Não põe a mão no fogo, você vai se queimar todo, vai ficar 5 dias no hospital. Você quer ir para lá? Funciona, por exemplo. Né? Cada um tem o seu método pedagógico, e às vezes a gente tem que usar esses recursos, porque outros não funcionam. Então, de igual modo, vamos pegar aqui um caso terrível, que vocês leem e ficam assim, não acredito que eu estou lendo. Acã, você conhece a história. Olha, vocês vão lá, vão vencer o outro povo, mas eu não quero que vocês peguem nada. E que vocês pegarem, vocês vão consagrar lá no tabernáculo, mas não pegue nada para si. Acã, como a gente aqui, carne e osso, viu uma capa lindona, importada, não era capa chinesa, não, era capa boa mesmo, importada, assim, do melhor tecido. Ah, não, essa aí, colocar lá no santuário, vou levar para minha casa, fora outros itens que a gente sabe muito bem. Bom, aí você sabe o resto da história. Mas que Deus horrível, que Deus terrível. Vamos lá. Primeiro, foi dada uma ordem expressa, não foi? E já disse qual era o castigo, não foi? Ele foi lá bobinho, ele foi lá sabendo, mas achou que Deus não ia saber, que Deus não ia ver, que Deus era tolo. Então, Deus, naquele momento, faz aquilo. Mas tem um outro elemento a ser considerado. O sumo bom da sociedade, aquilo que era o mais importante na vida social, não era o bem-estar de uma pessoa, era o bem-estar da comunidade. Para nós é um pouco estranho. Nós, da era individualista, está bom para mim, está bom para você. Mas não necessariamente sabe disso. Então, ele foi julgado porque o pecado dele foi um pecado que a comunidade cometeu na concepção daquela época. O que se aplica na Anísio e Safira também, a mentira dela, do casal, ele de tal modo contaminar a comunidade que talvez não tivéssemos cristianismo. Então, naquele estágio, portanto, da revelação, você vai logo perguntar, mas tudo que está lá, bem, vamos separar as coisas. Nós temos na Bíblia mandamentos. Os mandamentos são para sempre. Mas nós temos preceitos que são temporários. Por exemplo, a celebração da Páscoa. O que está dito lá? Celebração da Páscoa será perpétua. Está subentendido, para o povo judeu. Cristão não tem que celebrar a Páscoa. Não é perpétua para o cristão. Jesus já substituiu a Páscoa pela ceia. Como é que vamos continuar celebrando a Páscoa? É não entender que é um preceito claramente datado ou topografado, uma geografia específica. Você tem, então, mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Está valendo. Ah, mas meu pai, você não conhece meu pai. Honra o teu pai e tua mãe. E minha mãe? Não vale nada. Honra teu pai e tua mãe. E tem a promessa. É mandamento. Tem mandamentos, você tem preceitos, que são passageiros. É claro que é uma tarefa que temos que, daqui a pouco falo um pouco sobre isso, para entender, para distinguir uma coisa da outra. A Bíblia é suficiente para o conhecimento, entendido como relacionamento. O que é para nós conhecimento? É pegar um livro, fazer um curso cheio de conhecimento sobre física, sobre química, sobre matemática, essas matérias que eu amo, só que não, mas são muito valiosas. Eu sei que aqui tem pessoas dessa área, parabéns, não é a minha área. Mas o que eu estou dizendo é que esse é um tipo de conhecimento. O conhecimento de Deus é diferente. Walter mencionou ontem, eu quero só ilustrar o fato de que um ateu pode estudar a Bíblia. Há muitos anos eu estava estudando para pregar sobre João capítulo 4 e encontrei um sermão dos mais lindos que eu já li.
explicando direitinho aquela conversa com o Felipe, tererê e tal. Caramba, comecei a anotar para usar no meu sermão. Mas o cara termina assim, mas eu sou ateu, tá? Ele conheceu o texto, ele tinha conhecimento do texto, mas não conhecimento de relacionamento. Conhecimento relacional ele não tinha. É isso que importa, não o outro. Agora eu vou tratar de um ponto que, para mim, me enriquece muito e me inspira muito. A Bíblia é suficiente para ensinar a viver. Isso, para mim, depois da salvação, é a coisa mais valiosa do mundo. A Bíblia não condena a poligamia. Não tem um texto no Antigo Testamento que diz que a monogamia é melhor. Verdade, não tem mesmo não. Mas as histórias dizem tudo. A poligamia foi a tragédia de Davi, de Salomão. Todos os reis que fizeram aquilo que Deus não aprova, Davi é um caso à parte, foram por causa da poligamia. Todas as tragédias na vida de Davi, Tamar, Amnon, Absalão, tudo por causa da poligamia. Duas coisas terríveis, a poligamia, o politeísmo e a opressão. Três coisas terríveis. Mas a Bíblia não condena a poligamia. Havia poligamia. Abraão era polígamo. Davi era polígamo. Praticamente todos eram polígamos. Era a prática de então. Ao mesmo tempo em que a Bíblia não condena a poligamia no Antigo Testamento, no Novo é outro assunto, ela mostra os malefícios trágicos da poligamia. Eu estive há alguns anos em Angola, onde a poligamia é uma tradição, ou era uma tradição. Eu perguntei assim, a um amigo de lá, como é que está aqui a questão da poligamia? Os jovens não praticam mais a poligamia, porque eles viram o que a poligamia fez de mal na vida dele. Porque a poligamia é assim, o cara tem a mulher principal, depois ele tem as outras. Quando ele morre, o direito é só dos filhos da mulher principal. Na poligamia, os pais não dão atenção aos filhos, porque os filhos são criados pelas mães. A função do pai é procriativa. A pedagogia é com a mãe. Vocês veem que na Bíblia, às vezes, fala de um rei, disse a mãe desse rei se chamava fulano de tal, para indicar, e ela era amonita, para indicar que ele foi educado, não na religião judaica, mas na religião amonita, polígama. Não só polígama, mas politeísta. E com isso, o rei seguiu os conselhos da mãe, não do pai, porque o pai não deu conselho, ele não estava lá. Então, a história, no caso da poligamia em Angola, que eu estou mencionando, as experiências pessoais dos jovens viram como a mãe dele foi humilhada. Era assim. Então, os filhos diziam, você é a terceira, mas a minha mãe é a primeira. Você imagina isso para uma criança, um tipo de rejeição. Então, os jovens, foi o que eu vi naquele momento, acho que ainda é assim, os jovens não aderiram à poligamia, embora o governo, a lei, permita a poligamia. De igual modo, na Bíblia, quando nós lemos as histórias da Bíblia, nós vemos as tragédias da poligamia no Antigo Testamento. E, graças a Deus, o Novo Testamento é claro sobre a monogamia, a fidelidade conjugal. Claríssimo em muitos outros lugares. Quer aprender a viver? Tem um manual. É Bíblia totalmente suficiente. Mas eu quero dizer algo mais ainda. Essa Bíblia nos ajuda a nos autoconhecer. Eu gosto muito de um autor chamado Eugene Peterson.
E ele disse que quando Jesus conta uma história exemplar, ou parábola, ele conta para que a gente que está lendo se pergunte, quem sou eu aí nessa história? Por exemplo, a história do chamado filho pródigo, assim chamada, né? Essa história. Quem é você? Que alguns de nós somos o irmão mais velho. A família está em festa, mas eu estou chateado, porque nunca me desse que é um cabrito. Agora esse safado aí, gastou todo o dinheiro da nossa família, recebe festa, e eu não. Ele tinha ressentimento, inveja. Quem sou eu? Eu sou esse cara aí? Ou eu sou o cara que gasta tudo, e depois vem com a mãozinha para trás, na frente, papai me perdoa, e depois faz de novo? Quem sou eu nessa história? Eu sou esse pai que perdoa? Eu sou esse pai que também não tratou o outro filho, aspas, bom, de uma melhor maneira, também não deu festa para ele? Quem sou eu nessa história? Então, as histórias da Bíblia não são meramente um registro, mesmo aquelas que são criadas por Jesus, como ilustrações, como histórias exemplares, ou histórias reais, não são apenas registros históricos ou ilustrativos. São para dizer, esse aí sou eu. Não é? Pedro trai a Jesus. Antes que o galo cante pela segunda vez, você vai me trair, Pedro. Diz, que é isso? Nem morto vou fazer isso. Ele faz. Eu leio essa história aqui que eu digo, Pedro, hein? Como é que Pedro pôde fazer isso? Mas agora vamos nos sentar lá e colocar no lugar de Pedro. Será que nós faríamos a mesma coisa? Eu acho que eu faria. Vou morrer? Vou para a cruz junto? Vou salvar minha pele, eu tenho família. Como é que ficam minhas filhas? Por exemplo, estou só ilustrando como a gente lê as histórias, as personagens da Bíblia. E eu? Como é que eu estou nessa aí? Eu sou diferente? Não é só seguir a Jesus, mas aquelas pessoas seguiram a Jesus. Paulo, por exemplo, criou caso com João Marcos. Mas depois diga, me traga João Marcos. Ou João Marcos mudou, ou Paulo mudou. Eu acho que Paulo mudou. Ele aprendeu a ser paciente com os mais jovens. Eu sou mais paciente com as crianças? Como é que eu trato as crianças? Por exemplo, eu como pregador paro o culto, até a mãe retirar a criança que está incomodando? Não, quem está incomodando é quem está incomodado com a criança que está chorando, porque criança chora mesmo. Se não chorar, não é criança. Uma vez eu fui numa igreja, há muitos anos, lá era o pastor Ronald Ruther, que alguns aqui conheceram, e realmente foi difícil pregar, muito difícil. Era numa favela, e a criançada corria o tempo todo, durante o culto. Falei, pastor Ruther, como é que o senhor consegue? Israel, aqui é o único lugar que elas são recebidas com carinho. Deixa elas correrem. Elas vão aprendendo aos poucos. Tem que ter muita sabedoria de vida. E ele realmente tinha muita sabedoria de vida. Que a vontade é, ô criança, para com isso, moleque! Mas Jesus fez o quê? Quando as crianças estavam deitando e rolando, quando ele estava pregando. E aí o ministro de música foi lá, né? Foi lá e disse, oh, tira essa criançada daí. Claro, eu vou falar mal de diácono, aí eu não posso falar de músico, né? Ministro de música, que geralmente vocês ouvem isso, diácono que faz isso, eu botei ministro de música. A equipe de louvor, melhor, vamos juntar, liderada pelo ministro de música, foi lá e disse, oh, essa criança está atrapalhando. Jesus quer pregar e não consegue. Você seria Jesus? Ou seria a equipe de louvor? Porque nós somos a equipe de louvor. Está atrapalhando o culto. Algumas semanas, teve um episódio de uma criança chorando. Nós estamos aqui também, né, com o problema das pessoas neurodivergentes ou autistas, né? E elas choram mesmo no culto. Às vezes saem, não querem sair, tem toda uma problemática que os irmãos sabem o quão séria é. E a criança estava chorando muito. Aí depois alguém, quando eu era da igreja, o pastor fulano de tal, ele parava o culto
enquanto a criança não saísse, ele não voltava a pregar. Eu disse, que estúpido. A única palavra que eu tenho é isso, é um cara estúpido. Né? A criança é doente, nem sabe o que está acontecendo, é neurodivergente, qualquer coisa muda o mundo dela. Muito interessante isso. Uma menina que é autista, tem mestrado, inclusive, na área cognitiva, sem nenhuma dificuldade. Mas ela tem problema com o som, né? Estava no culto dos adolescentes e a música pegando para quebrar, né? Falei, o que eu vou fazer aqui? Ela começou a ficar incomodada. Aí nós providenciamos isso. Tem lá um headphone. Ela botou o headphone e continuou no culto. Eu vou dizer que essa menina A, B ou C sai daí, está atrapalhando, não gosta de música alta, é tão jovem, já tão velha. Eu não sei a vida dela. Então Jesus diz, deixe vir as crianças até mim. Às vezes, nossa igreja tem alguns cadeirantes, né? E eles chegam atrasados. Quando eles chegam atrasados, uma das nossas recepções, uma das portas que tem rampa, fica mais ou menos nessa posição aqui. Então, eu estou pregando, a pessoa entra por aqui. Quando o cadeirante entra, não na hora do sermão, claro, mas já começou o culto, todo mundo olha. Primeira ação, por que não saiu mais cedo de casa? Segunda ação, você não sabe o que ela passou para chegar aqui, embora atrasada 15 minutos. Essa família, cuja criança é autismo severo, só chega atrasada. Que eu imagino o sofrimento que é para reunir ela com outra irmã, a esposa, para chegar à igreja. Aí chega um pouco atrasado, não tem lugar para parar o carro. Mas que bom que chegou, nem que seja meia hora depois. Chegou. Eu vou dizer, dá para chegar mais cedo, não? Então, quem sou eu na história? Deixem, pode entrar, bem-vindo, vou lá buscar aí, que bom que vocês chegaram. Ótimo, importante que vocês chegaram. Né? É isso que eu estou dizendo, a Bíblia é suficiente, porque ela nos ensina a viver. Isso começa com o nosso autoconhecimento. Irmãos e irmãs, para mim a pior dificuldade, minha e sua, é a gente se conhecer. Por que é que marido e mulher brigam? Porque ele acha que é uma coisa que ele não é. E ela acha que ela é uma coisa que ela não é. E aquele que convive diariamente com ele ou com ela sabe que ele e ela não é isso. Não é? A minha esposa estava viajando. Mas aí ela resolveu voltar antes. Eu vim para cá. Lavei a louça direitinho, mas não guardei. Porque eu ia voltar antes dela. Quando eu voltasse, eu guardava a louça. Por que eu vou guardar a louça, amanhã eu vou usar de novo? Eu deixo no escorredor. É uma maneira errada de pensar. Ela não arruma tudo direitinho, tudo no seu devido lugar. Graças a Deus, eu ando no escuro, que eu sei onde está cada coisa. Ela ainda não me deu bronca, porque eu não cheguei em casa ainda, por telefone eu não ia fazer isso. Mas certamente eu vou levar bronca e vou ficar, caladinho, porque ela tem toda a razão do mundo. Por que eu não guardei a louça? 5 minutos eu guardava toda a louça, 2 pratos. Preguiça, a única expressão que eu posso explicar é preguiça. Você é preguiçoso, eu vou falar o quê? Não é verdade? Então quem sou eu? Eu dei um exemplo assim, banal, simples, mas outras coisas da vida. As pessoas mais egoístas que eu conheço se acham generosas. Se preencher ela assim, você é generoso? Sim. Mas eu nunca vi um gesto delas em favor de alguma outra pessoa. Mas ela se acha generosa. E a esposa sabe que ela não é. A esposa diz, você não é generoso, para com isso. Aí tem briga. Não, eu sou assim. Eu não estou vendo. Então, a Bíblia nos ajuda a nos autoconhecer. Então, quando eu olho para Abraão, eu digo assim, será que nos defeitos eu sou como Abraão? Nas virtudes eu sou como Abraão? Será que eu sou como Davi? Será que eu sou como Daniel? Quando eu leio que Daniel orava 3 vezes ao dia, eu fico com uma vergonha.
que às vezes eu não oro 3 vezes ao dia. Não é? Quando eu olho Paulo dizendo, eu estou sabendo que, Atos 19, Atos 20, 19 e 20, eu estou sabendo que onde eu for, eu só vou enfrentar problemas. Mas eu sei que o Espírito Santo me guarda. Será que eu tenho essa confiança diante da dificuldade? Então, a Bíblia é uma escola, mesmo quando ela não dá nenhum mandamento. Ela só conta a história. Quando me coloco naquela história, eu me revelo quem eu sou. Ah, porque aquele povo de Israel, francamente, hein, vai lamuriar, reclamar, que coisa, tem um maná, amanhã está reclamando que não tem mais nada. Mas se eu estivesse lá, aquele Arão construiu um bezerro de ouro. Arão, pega a minha aliança, funde. Essa não, porque é fake. Mas a gente olha para os personagens da Bíblia e diz, epa, e eu? Estou nessa? Sou igual? Sou diferente? Isso é ler a Bíblia com alegria. Mas quero dizer ainda que nem sempre a Bíblia é suficiente. Quero colocar aqui 3 motivos. A Bíblia é suficiente quando é lida com emoção e razão. Acho que já contei aqui para os irmãos. Quando eu era menino, muito menino, eu morava na beira de uma linha de trem. Pouco uso essa linha do trem, Vitória, Minas. E eu brincava com meus colegas, um estava num trilho, outro no outro, nós nos damos as mãos. Claro que nossos pais ficavam desesperados com a nossa brincadeira, o local da brincadeira. Eu aprendi, depois que eu fui entender isso, que a fé e a ciência, ou a emoção e a razão, são como 2 trilhos de uma linha de trem. Se esses trilhos se encontrarem, o trem descarrila. Se esses trilhos se afastarem, o trem descarrila. E quando nós mudamos para o Rio de Janeiro, eu tinha acho que 13 anos de idade, o trem descarrilou. Eu juntei aquilo que eu vi, e por alguma razão, os trilhos deram algum problema e o trem descarrilou, e nós caímos todos lá para Ribanceira abaixo. Isso é emoção e razão. É claro que nós, às vezes, somos mais emoção e mais razão, mas nós somos emoção e razão. Um pêndulo maior, mais largo para um lado, ou um pêndulo mais largo para o outro, mas nós somos emoção e razão. E nós temos que ler a Bíblia para que seja suficiente com emoção e razão. Ler a Bíblia com emoção, ler uma palavra, seja qual for, numa pesquisa, o nosso pastor está falando de uma palavra lá na tradução de Judas, é que ele fica dias, meses, né, aquele pensamento ali, ele encontra ali a alegria de viver, a alegria de ser, ele tem um prazer imenso nisso. É prazer, é emoção, mas é também razão. Qual é a palavra certa? Qual é a melhor palavra para colocar aqui, por exemplo? Então, é assim que tem que ser lida a Bíblia. Quando eu leio o Salmo 23, ou qualquer outro texto bíblico, tem aquilo para o meu coração, aquilo para me planificar. É por isso que eu chamo o Espírito Santo sempre de um encorajador. A palavra no grego é parácleto. Não tem tradução em português, porque era um costume na Roma antiga de alguém que ia com uma pessoa que estava dando um testemunho como acusado no tribunal, como se fosse um advogado, mas não é bem um advogado. Então, essa pessoa ficava atrás dele, dando apoio, sussurrando alguma palavra, para ele se animar, dando alguma sugestão, como se fosse um conselheiro. Então, as Bíblias trazem conselheiro, trazem confortador. Eu acho que a melhor palavra é encorajador.
A NVT também usa encorajador, eu não sabia, depois que eu fiz, eu soube, aí fiquei mais feliz que eu estava no caminho certo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando eu leio a Bíblia, é para me emocionar. Eu me emociono, eu choro lendo a Bíblia. Tem um capítulo da Bíblia que eu já li, eu acho, mais de 300 vezes. Muitas vezes. Mas toda vez que eu leio, eu sou José, eu me arrepio e choro. Porque essa história, literariamente, é inexcedível. Literariamente. Porque se constrói um suspense e, no fim, se revela, eu sou José. Então, como escritor, eu vi ali a construção feita por um autor. Mas, ao mesmo tempo, eu me emociono, e estou emocionado só de contar a história, um cara que foi vendido pelos irmãos como uma mercadoria, não só os perdoa, mas diz, você não tem culpa nenhuma, quem me mandou para cá não foram vocês, foi o próprio Deus eterno para nos salvar, nos dar uma vida. Eu farei isso não. Agora vocês vão ver. Eu mando aqui. E agora vocês vão ver. Aquele jovenzinho que vocês fizeram bullying, que vocês maltrataram, venderam, agora vocês vão ver. Depois até eu poderia perdoar, mas primeiro eu ia dar uma lição naqueles safados. Então, quando eu leio essa história, eu choro. Eu não sei porquê, mas eu leio, eu choro. No púlpito, eu evito de ler para não dar vexame. Não sei se é vexame, né? Mas só de contar aqui eu me arrepiei. Impressionante, é uma história... E temos outras histórias da Bíblia. Leio alguns salmos. Quando eu leio o Salmo 119, 22 subcapítulos sobre o mesmo tema, a Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Quando eu leio Isaías 52, 53, eu fico, não é possível. Nem Lucas descreveu a crucificação de Jesus com tanta fidelidade quanto um cara que viveu 7 séculos antes. Eu fico assim, não é possível um negócio desse. Eu fico emocionado. Incrível, né? De igual modo, eu preciso ler a Bíblia com razão. Porque se eu só ler com emoção, eu só vou ler alguns textos. Aqueles que querem me fazer pensar, eu não vou ler. Então, eu tenho que ler com emoção e com razão. Aí eu acrescento uma frase que tem sido o tom daquilo que eu tenho feito. A Bíblia é suficiente quando ela é inteligível para o seu leitor. Acho que está errado ali o texto, faltou um quando, né? A Bíblia é suficiente quando é inteligível para o seu leitor. Então, vamos lá, irmãos e irmãs. Cada um de nós aqui começou no Evangelho lendo uma versão da Bíblia. Então, vamos começar por aí. Nós temos várias versões da Bíblia. Então, você, abrindo a sua Bíblia, você vai verificar. Uns são Almeida Corrigida, que é de 1898. Outros são a Almeida Atualizada, que é de 1955. Outros são da Nova Almeida Atualizada, que é de 2016. Mesmo texto. As diferenças são palavras que às vezes são alteradas. Então, a corrigida fala vós. Vós sois a luz do mundo. A NAA vai dizer, vocês são a luz do mundo. Porque ninguém mais se refere aos outros como vós. Então, atualizou, apenas isso. Mas você cresceu espiritualmente numa versão. Para você, essa é a melhor versão. Continue com ela. A menos que você não entenda. Não fique com ela, embora tenha se convertido nela, embora tenha se educado nela, mas que você encontra várias passagens que você não entenda. E toda a Bíblia foi escrita para você entender. E o problema não é seu. Eu sou burro demais, que eu leio a Bíblia e não consigo entender. Já ouvi isso. Não. O problema é que você está lendo uma versão que você não consegue entender. Um vocabulário que você não conhece essas palavras.
Irmãos, a maioria das perguntas que as pessoas me fazem ao longo desses 50 e tantos anos de ensino da Bíblia é sobre a língua portuguesa. Não entende aquela palavra. Eu estava numa reunião de leitura da Bíblia, toda quinta-feira eu faço isso, e aí alguém leu numa versão lá, concupiscência. Tudo gente casca grossa. Muito, 50 anos de igreja. Eu perguntei, o que é concupiscência? Até para pronunciar é difícil, né? Tem que falar bem devagar. O que é concupiscência? Um olhou para um olhou para o outro, e todos olharam para mim, porque ninguém sabia o que era concupiscência, que está ali nessa Bíblia desde 1671. Mas ninguém mais sabe o que é concupiscência. Aí eu falei assim, olha, vocês sabem que há um negócio nas línguas chamadas corruptela. As palavras vão tendo uma corruptela, elas vão encurtando. Então, concupiscência, concupiscência, combicência, cobiça. Concupiscência hoje é cobiça, porque a palavra foi, por corruptela, apequenada, como vossa mercê virou você ou se. Não é verdade? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, não adianta você pegar a versão que era do seu avô. Não, isso aqui é a versão que era do meu avô. É muito querido, meu avô que me ensinou tudo que eu sei sobre a Bíblia. Amo essa Bíblia. Beleza, põe na estante. E compra uma que você leia e que você entenda. Simples assim. Não é? Por exemplo, aqui. Quem já leu os Lusíadas? 1, 2, 3, 4. Você é um cara normal? Te obrigaram a ler, né? Bom, quem leu os Lusíadas por prazer, sem ser obrigado? 2 aí, 3, parabéns. Não é? Mas hoje, até mesmo vocês hoje, que já leram os Lusíadas há muito tempo, se lerem hoje não vão entender. Porque as palavras não são as mesmas. A ordem das palavras não é mais a mesma. Não é? Então, o que eu estou dizendo? A Bíblia, para ser suficiente, é o meu tema, ela tem que ser inteligível. Por quê? Se eu não compreendo a Bíblia, é meu problema. Então, eu tenho que ir para a escola dominical para me ensinar a Bíblia. Eu tenho que pegar um bom pregador para me ensinar a Bíblia. É verdade? É, parcialmente verdade. Mas eu não vou à escola dominical para aprender língua portuguesa. Nem venho ao púlpito aqui assistir o sermão para aprender língua portuguesa, o significado de concupiscência. Eu tenho que ler uma Bíblia que não fale concupiscência, mas fale cobiça ou inveja, que nós entendemos. Eu acho que eu passei a mensagem, não passei? Não é para comprar a prazer da palavra, também está implícito isso. Mas o que eu quero dizer é que nós não temos que nos apegar a versões da Bíblia. Todas são fiéis. Vamos acabar com esse negócio. Qual que é fiel? Todas são fiéis. Todas publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Trinitariana, pela Sociedade Bíblica, todas são fiéis. Todas. Até essa King James nova aí é fiel, tudo é fiel. Então, esse não é o problema. Pode ter uma NVI, tudo é fiel. Pode ter uma palavra ou outra, um probleminha ou outro e tal, mas tudo é fiel. Feito com fidelidade e baseado nos textos originais. Então, esquece a conspiração, não, porque essa aqui, eu não sei o que, tiraram um pedaço. Coisa de conspiração, homem que não foi à Lua, mas o homem foi à Lua. Eu fui dar esse exemplo para uma pessoa, e a pessoa, eu também não creio como foi à Lua, não. Cara, acabou com ele da conversa. Bom, aquilo foi montagem, fazer o quê? A pessoa crê nisso, ninguém vai tirar. Então, não tem conspiração com o negócio da Bíblia. Tiraram livros aqui, o Walter falou sobre isso ontem, tiraram os livros, isso tudo é bom. Ele falou besteira, tudo é bobagem. O importante é que você leia a Bíblia e você compreenda. Você pode até não concordar, mas eu compreendi o que ela está falando. Então, procure uma versão. Qual a versão? Então, nós temos, na linguagem de hoje,
uma excelente versão, todo mundo compreende, já está um pouco desatualizado, eles vão atualizar agora de novo. Viram? Fizeram isso, tem o quê? Nem 30 anos. Já ficou desatualizada, porque a língua muda muito rápido, as palavras morrem e palavras nascem muito rapidamente, especialmente no Brasil. Portugal já é diferente, mas no nosso contexto cultural é assim. Excelente. Você tem a mensagem, excelente. Você tem a NVT, excelente. Você tem a NVI, excelente. Tem excelentes versões. O que você faz? Você vai na livraria ou na internet, você olha e diz, entendi. Porque também, por exemplo, não adianta você, que tem dificuldades visuais, pegar uma letrinha pequenininha. Você não vai ler. Tem que pegar um letrão. Então, procura se for o caso, se você enxerga curtinho, você pode pegar uma versão com letrinha, corpo 8, corpo 9, mas se você tem dificuldades visuais, tem que ser um corpo 12, corpo 13, entrelinha maior, né? Então, procure uma versão que você leia e entenda, porque isso vai lhe dar prazer de ler. Então, não adianta você dar uma Bíblia corrigida para o seu filho. Você está jogando dinheiro fora. A Bíblia não é mágica. Ele tem que ler para ser transformado. Ele vai ler uma corrigida. Vós sois a luz do mundo. Uma lamparina. Lamparina. O que é lamparina? Não sei o que é lamparina, pai. Ele tem que saber o que é lamparina? Não tem que saber essa palavra do século XVIII, não do nosso século. É isso que estou dizendo. Por último, a Bíblia é suficiente quando ela é aplicada com coragem. Eu não gosto de Calvino. Acho que ele estava equivocado em quase tudo que ele disse. Todavia, eu exagerei um pouco, né? Então vamos lá. Eu não gosto de Calvino. Acho que ele estava equivocado em algumas coisas, melhor, né? Ele falou coisas bacanas. Mas Calvino tem uma frase, para mim, fantástica. Leia a Bíblia contra você, não a favor de você. Claro, não é uma frase completa. Ele quer dizer o seguinte: leiam a Bíblia e você veja quem você é. Você veja o seu pecado e diz, não é isso que eu vou fazer mais na minha vida. Ou uma falha aqui, um problema ali, um vício mais adiante. Leia a Bíblia contra você, para corrigir você. Aí eu quero que você coloque, por favor, para mim lá, o extraordinário 2 Timóteo 3, 16, 17. Pode por aí? Que foi do começo do culto, por favor. Olha o que a Bíblia faz. Tudo isso que eu disse está nesse texto aí, que nós já lemos. Bom, vamos lá então. Eles estão se virando lá, daqui a pouco eu vou abrir aqui então, na prazer da palavra. Demora um pouco, né, porque... está no aplicativo, né? Tem um aplicativo da Bíblia. Vou lá no aplicativo. Eu esqueci do aplicativo. Então, vamos lá. Bíblia, olha o aplicativo, pode anotar aí. Bíblia.prazerdapalavra.com.br. Aqui eu vou, então, em Timóteo 3. Primeira vez que eu vou ler do aplicativo assim em público. Então, vamos lá. Começa no verso 14 assim. 2 Timóteo 3, 14, 17. É muito bom saber que você continua firme naquilo que aprendeu comigo e antes de mim em sua casa. É muito bom saber que desde quando era um bebê, você conhecia a Bíblia Sagrada, que claramente lhe mostrou que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é inspirada pelo Deus eterno e, por isso, é fundamental para ensinar o Evangelho, advertir contra as heresias, corrigir os erros e educar para a vida correta. E a última linha é, assim, extraordinária. Quem segue a Bíblia é aperfeiçoado e capacitado para agir corretamente em todas as áreas da vida. Você é médico, médica. Lendo a Bíblia, você é aperfeiçoado e capacitado para ser um médico melhor. Não do ponto de vista técnico. Não fazer uma cirurgia mais gabaritada na última versão
da robótica. Não é isso, não. Mas você vai saber o que a sua vida significa como um médico e como você está ali para abençoar o seu paciente e como você vai lidar com o seu paciente, com os seus colegas médicos, com os instrumentadores. Você vai ser um médico melhor. Quem segue a Bíblia é aperfeiçoado e capacitado para ser um professor melhor. Lá na faculdade, lá na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, você sabe que você, nos seus relacionamentos, distingue uma pessoa que realmente lê a Bíblia de outra que não lê a Bíblia. Você sabe. Você diz, tem uma coisa diferente nessa pessoa. Você não sabe o que é. Já aconteceu isso com você várias vezes. Tanto alguém falou isso de você, quanto você falou isso de alguém. Ah, mas eu trabalho em TI. Se você trabalha em TI e segue a Bíblia, você será aperfeiçoado e capacitado para ser um melhor profissional de TI. Em todas as áreas da vida. Se você é um pastor e segue a Bíblia, você vai ser um pastor melhor, Eliudes. Só uma brincadeira para dizer que em todas as áreas da vida. Esse texto, para mim, é o suprassumo da Bíblia, sobre a Bíblia. Você que segue a Bíblia é aperfeiçoado na sua profissão. Você como esposo, como pai, você como filho, você como neto, você vai ser melhor se você seguir a Bíblia, porque ela é suficiente para lhe ensinar a viver de um modo cada vez mais perfeito, cada vez mais competente em todas as áreas da vida. Ah, eu dirijo aplicativo. Se você seguir a Bíblia, vai ganhar mais dinheiro do que os outros. Por exemplo, só para usar esse aspecto assim. Então, o que eu quero pregar, portanto, é a suficiência da Bíblia. O que eu quero, na verdade, é... Eu sou leitor da Bíblia e vou continuar sendo leitor da Bíblia. Nas minhas leituras da Bíblia, eu, às vezes, dou umas vaciladas. Ah, eu dou uma vacilada porque eu não organizo bem o meu tempo. Aí não dá tempo para eu ler a Bíblia. Repito, você sabe quem é o problema. É você, né? Não é o tempo não tem culpa nenhuma. Você que é responsável. Então, acorde mais cedo. Para acordar mais cedo, durma mais cedo. E leia a Bíblia, que você vai ser um funcionário melhor, um esposo melhor, um professor melhor, enfim, qualquer coisa na sua vida. Ah, eu leio a Bíblia, mas eu insisto na versão do meu avô que ele me deu, eu leio nela, eu não entendo nada, mas eu vou continuar porque meu avô era legal. Não, você sabe que você pode guardar a Bíblia, pode até encadernar a Bíblia, fazer um museu para aquela Bíblia do seu avô, mas leia uma que você entenda e tenha prazer, por exemplo. Meu desejo é que, se você é um leitor da Bíblia, você continue. E se você não é um leitor regular, um leitor contumaz, o meu propósito, tudo que eu disse aqui, é que você se convença de que vale a pena ler a Bíblia. Nunca li a Bíblia toda, mas você vai começar amanhã a ler a Bíblia toda. Para continuar, você tem que começar. Comece, continue e complete. Algumas sugestões que eu tenho dado são as seguintes, entre outras. Não leia sozinho. Leia com alguém. Se for seu cônjuge ou seu filho, ótimo. Mas se não for, um amigo, alguém da igreja, online, presencial, faça um compromisso com ele. Ô, querido, querida, vamos ler um capítulo da Bíblia todo dia? Vamos. Qual é o melhor horário para você? 7 da noite. 7 da noite, vamos entrar no WhatsApp, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos ler a Bíblia. Mas aí, naquele dia, você está cansadão. Hoje não vai dar. Aí daqui a pouco, plim, chamada de vídeo. Hoje não, você nem vai ter coragem de falar que não vai ler. Então vamos ler aqui.
Então, compromisso. Eu e o Rafael, seminarista lá, está com uma camisa meio estranha, me parece, não sei. Acho que não é uma camisa adequada para o ambiente, mas deixa para lá, esse é outro assunto. Depois vocês vão lá repreendê-lo, por favor. E nós andamos de manhã, todo dia, às 6 horas da manhã. Eu confesso aos irmãos que às 5h20 eu mando uma mensagem. Vamos, louco para dizer, hoje não vai dar para mim. Pô, seria tão bom eu ficar mais um tempo na cama. Mas ele sempre diz sim, eu não tenho desculpa. Então, ele me ajuda. Sabe o que ele faz quando eu não caminho? Ele também não caminha. Eu estou só fazendo essa brincadeira para dizer que o compromisso com alguém, vamos ler a Bíblia, é muito bom. Lá em Fortaleza, quando estive lá, eu soube disso, algumas irmãs fizeram um grupo e disseram, quem terminar vai ganhar como presente a Bíblia Sagrada Bom Dia, uma Bíblia que já está esgotada, da SBB que eu preparei, vai ganhar. E quando eu fui lá, tiraram uma foto comigo, todas elas ganharam, acho que 5, todas terminaram de ler a Bíblia em 2 anos e ganharam a Bíblia. O próprio grupo fez cotização e tal. Faça uma gincana, faça qualquer coisa, se o resultado for a leitura da Bíblia. Nós estamos criando, ainda bem no começo, apresentei o projeto ao pastor Eliudes, eu e o Rafael, estamos criando uma comunidade da Bíblia. Chama-se Apaixonados pela... Já existe, mas estamos incrementando mais. E a ideia é que você entre nessa comunidade, você tenha áudios da Bíblia, explicações em vídeo da Bíblia, você tem a própria Bíblia, você tem sermões sobre aquele texto, você tem tudo que você precisa para ler aquilo. Mas o mais importante é que essas pessoas se conectem com outras pessoas. Por exemplo, eu estou postando nessa comunidade um comentário a cada capítulo da Bíblia. E fiz isso em Mateus, Marcos e Lucas. Já estamos em João. E eu não fiz todos os capítulos de João ainda. E uma pessoa me cobrou. Quando é que vai estar disponível, João? Muito obrigado, irmão. Vou gravar. Né? Então, um puxando o outro para a gente que tem tantos compromissos, né? Poder fazer aquilo que realmente é importante na vida. Então, coloque no seu coração aí esse propósito. Vou ler, continuando, porque eu tenho esse bom hábito, já li várias vezes a Bíblia, ótimo. Nunca li toda a Bíblia, vou ler agora toda a Bíblia. Nós estamos no nosso programa, quase no fim, porque nossa proposta é ler a Bíblia em 2 anos. Muitos começaram, mas acho que nenhum dízimo continuou. É normal, infelizmente. E agora fizemos esse ano um adicional, que é só o Novo Testamento, 1 capítulo por dia. Se alguém não consegue, e alguns não conseguem, 1 capítulo por dia. Sabe o que é isso? 5 minutos. A maioria das pessoas é completamente desorganizada. A Bíblia tem esse fator, né? De ajudar as pessoas a se organizarem. Então, põe no seu coração. Pega uma versão que você entenda, que não precisa de comentário, nem de dicionário. Escolha, vai na livraria, escolha a Bíblia. Você vai começar uma jornada espiritual, de conhecimento de Deus, de relacionamento de Deus. E você vai ser uma pessoa melhor, como pessoa, como profissional, em todas as áreas da sua vida. Combinado? Pastor Eliudes, a quem dou a palavra? Dou-lhe. Por favor, retorna o QR Code para quem quiser enviar uma pergunta. Vou só fazer uma situaçãozinha. A Bíblia não trata de todos os temas, vamos dizer assim, nominalmente, mas trata de todos os temas em princípio. Aí toma emprestado a sua palavra, é o gabarito. Então nós estamos ali cheio de textos, histórias, mas eu gostaria muito do seu comentário adicional, então, pelo que percebi, a Bíblia não é um livro com histórias com aquela perspectiva de fundo moral, mas histórias reais, porque elas ficam abertas para todos se encaixarem nela. Algumas histórias
você até se pergunta por que estão ali. Livro de Juízes. Não é verdade? Por que está ali? Outras histórias, por exemplo, tem um autor chamado Robert Alter, judeu. Ele diz algo muito interessante. Ele diz que a Bíblia não tem lição de moral. Então, você lê a história do quase sacrifício de Isaac, é uma história poderosa. E cada vez que a gente lê essa história, a gente tira uma conclusão diferente. Porque é uma história realmente poderosa. Os livros, em geral, fábula de Esopo, no finalzinho, então, nós gostamos disso. Mas isso empobrece. A Bíblia não é esse tipo de livro. E mais ainda, as biografias, como disse o Eliudes, as biografias são reais. Porque se eu escrevesse a biografia de Davi, aquele capítulo com Batseba não estaria lá. Mas foi o Espírito Santo que escreveu, estava lá a história de Batseba. Essa história pode ser a nossa. Deus permita que não seja. E se já foi, que o arrependimento nos tenha curado completamente. Está lá também para você ler e dizer: eu não farei como Davi, eu não serei como Batseba, por exemplo. É assim, tudo aquilo que ela nos diz tem princípios que nós temos que derivar. Mas, repito, esses princípios variam no nosso tempo. Eu posso ler uma história hoje que não me diga nada, e amanhã ela deu um rumo à minha vida, porque a Bíblia é sempre palavra de Deus. Todas as vezes que eu leio, ela é a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Enquanto eu recebo as perguntas, estarei fazendo as que eu já recebi, comunicando aquelas também que foram assinadas. Vou começar com a pergunta do irmão Jorge Falcão. Boa noite, pastor. Por que as igrejas cristãs evangélicas usam a mesma versão da Bíblia e têm variadas interpretações acerca do mesmo assunto? Posso já trazer uma outra que é a mesma, está na mesma linha. Quando dois cristãos sinceros leem a mesma Bíblia e chegam a conclusões diferentes, como decidir quem está entendendo melhor? Acho que as duas em um. Bom, primeira linha aí, por favor. Por que as igrejas cristãs evangélicas usam a mesma versão da Bíblia e têm variadas interpretações acerca do Só a mesmo primeira assunto? parte. Ela não é real, né? Aqui deve ter pelo menos umas 10 versões da Bíblia aqui. ARA, ARC, NVI, NVT, na linguagem de hoje, King James, Almeida Fiel, tem tudo aqui. Então, sim. A questão da interpretação não tem muito a ver com a Bíblia. Tem a ver conosco. Então, vou dar um exemplo aqui, que é muito interessante. Eu tinha uma pessoa que correspondia comigo, na época ela era diretora-geral da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu escrevi um bom dia, eu não sabia que ele recebia, escrevi um bom dia amigo, e nesse bom dia amigo eu dizia que a fé não é um dom de Deus. A fé é uma resposta nossa à graça. E ele me escreveu um e-mail, naquela época era por e-mail, não por WhatsApp, discordando de mim. E nós desenvolvemos, a partir daí, até uma boa amizade em função dessa discordância. O que o texto bíblico diz, nesse caso, Efésios 2? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ponto. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isto o quê? A graça da salvação ou a fé? Neste caso, duas pessoas poderão interpretar esse isto de uma maneira A ou B. Mas, aquelas, vamos chamar doutrinas ou princípios mais valiosos, mais essenciais, as versões todas são absolutamente claras e dizem a mesma coisa. Todavia, vamos pegar o caso do batismo. Um batista lê a Bíblia
e diz que naquele dia foram batizadas 2.500 pessoas. Ele logo imagina um monte de batistério, ou rio, ou lago, para batizar aquelas pessoas, porque ele cresceu ouvindo que o batismo é por imersão. Ele está correto, né? Baptismo é mergulho, no grego. Mas o outro é presbiteriano, nasceu no presbiterianismo. Ele lê o mesmo texto e diz, caramba, quantas pias batismais tiveram que arrumar para batizar tantas pessoas, inclusive as crianças dos filhos convertidos, dos pais convertidos. Então, cada um de nós temos que ser muito honestos nesse ponto. Vou dar mais um exemplo. O católico, quando toma a ceia /hóstia, ele toma com uma atitude, porque aquilo é o corpo de Cristo. Jesus diz, isso, como? Isto é o meu corpo. O católico interpreta esse isto como sendo literal. Um batista pega esse isto como sendo significa. Então, mas mesmo nessas duas questões que eu mencionei, são questões que não são referentes à salvação. Não tem nada com a vida eterna. Se a pessoa crê que é por aspersão ou por imersão, ou que aquilo é o corpo, ou simboliza o corpo, não altera nada. Nos detalhes é que morrem as amizades. Mas no essencial, absolutamente não há ponto de discórdia. Hoje, os pontos de discórdia no meio evangélico são em relação à predestinação. De fato, há muitas pessoas que entendem, mesmo entre nós batistas, que Deus escolhe, primeiramente, algumas pessoas que serão salvas e outras pessoas que não serão salvas. As que foram escolhidas para ser salvas, serão salvas. E as que não foram escolhidas para ser salvas, não serão salvas. É a ideia do chamado predestinismo calvinista. Nós, batistas, entendemos que não. E os textos bíblicos? Bem, se eu sou calvinista, eu vou ler assim. Eu fui chamado desde a fundação do mundo. Né? Se eu sou batista, eu direi, eu não estava vivo, como é que eu fui chamado? É uma hipérbole, é uma maneira de dizer sobre a minha chamada, de como é forte na minha vida. Mas o outro vai dizer, Deus já me predestinou para eu ser salvo. Mas são diferenças, penso, nesse caso, só tem uma consequência missionária, mas soteriológica não, né? Mas missionariamente tem, porque se os que vão ser salvos já foram predestinados, mas não ouviram o Evangelho, Deus vai dar um jeito de ele ser salvo, porque já foi, portanto, predestinado. Nós, batistas, por isso, somos muito missionários, porque nós cremos que a pessoa ouve a graça e aceita ou não. Se aceitar, está salvo, se não aceitar, não está salvo. Nossa compreensão é essa. Mas tem uma tendência muito forte, e no meu entendimento, não há nenhuma base bíblica para a predestinação. Todos os textos que eles usam são textos de natureza hiperbólica. São formas exageradas, poéticas de dizer uma coisa para ficar bem assinalada, mas que, no meu entendimento, não tem base bíblica. E Romanos 12, Romanos 8, veja como ficou na prazer da palavra. O que diferencia os mandamentos contextuais dos eternos no Antigo Testamento? Quando eu falei uma coisa e vai dar uma pergunta aí, mas eu fiquei preocupado com o tempo de buscar aquela resposta. Então, alguns critérios. Os mandamentos, vamos chamar eternos, eles são repetidos. Os 10 mandamentos estão em Êxodo, estão em Deuteronômio, estão em Jesus, estão em Paulo, por exemplo. Mas você não encontra celebre a Páscoa no Novo Testamento. Então, aqueles mandamentos que são confirmados pelo Novo Testamento são eternos. A Páscoa não é. E os mandamentos não são para situações específicas da vida, como, por exemplo, o nascimento de uma criança.
que é uma coisa importante no momento da vida. Mas a educação da criança é algo que é um mandamento perpétuo. Deuteronômio 5 e 6 nos falam sobre isso. E a Bíblia repete depois. Então, esse é um critério. Outro segundo critério, quando ele fala realmente de coisas universais, não de coisas particulares. E quando você não observa nem naquele próprio povo, você observa que aquilo se cumpriu. A maioria dos mandamentos passageiros, Israel não cumpriu. Porque eram passageiros, era para o momento, e o próprio texto bíblico vai revelando isso ao longo. Mas eu acho que o critério mais importante é o Novo Testamento. Tem uma pergunta, acredito que num tom de brincadeira também. Boa noite. A Bíblia é suficiente para nos dizer quem escreveu Hebreus? A Bíblia não é suficiente para nos dizer quem escreveu Hebreus, mas é suficiente para dizer que o livro foi inspirado por Deus. O senhor... Eu disse a quem me perguntou, não sei se foi o mesmo, que eu sei a resposta, mas eu não vou dizer. Que, na verdade, eu não sei a resposta.